Paz para todos. No vídeo passado, Deus mais uma vez aparece a Abraão numa teofania, que não é especificado como, se foi uma visão, se foi em um sonho, né? Não tem como saber de que forma essa aparição aconteceu, mas de fato Deus aparece a Abraão. Já fazia anos que Deus não aparecia, e Deus diz para Abraão que ele será pai e que ele podia olhar para o céu, e se ele pudesse contar as estrelas, assim ele contaria sua descendência. Mas nesse momento que Deus fala isso para Abraão, é um momento que já se passou mais de 10 anos, ele já era um senhor de idade quando foi feita a promessa, provavelmente por volta dos 70 anos, 70 e poucos anos. Aqui já se passou mais de 10 anos, já estava mais velho ainda, era um homem idoso com a senhora casado com uma mulher idosa, que além disso ainda tinha uma doença, né, que possibilitava ela de ter filhos. E Deus vem e fala que vai ter filho. É complicado essa situação. Como que isso vai acontecer? Já passou anos demais. Mas aí vemos Deus falando isso. Deus chama Abraão e fala isso para Abraão. E Abraão consegue ter paz nas palavras de Deus. Apesar de toda a dificuldade dessa situação, que não existe uma outra palavra para colocar aqui nessa situação, a não ser impossível. Não tem como um senhor de idade, uma senhora com uma doença dessa, não tem possibilidade alguma aqui disso acontecer. Mas Abraão crer que Deus, e ao crer, ele sente paz. E aí continua o texto, então aqui, em Gênesis 15, no versículo 7, que diz assim: disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para dar a você essa terra como herança. Então, ao Deus ver, perceber que o seu servo teve paz no coração, que ele creu no que ele estava dizendo, Deus reforça a sua palavra dizendo que vai dar uma grande herança. Que palavra maravilhosa, né? E aí vem Abraão e faz uma pergunta. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E aí você pode questionar, mas você não acabou de dizer que ele sentiu paz, que estava tudo tranquilo, estava feliz, alegre, satisfeito? Por que ele faz essa pergunta, né? Não é uma pergunta de dúvida aqui, não está comprovando aqui que ele está na dúvida, não. O que acontece é que não existe fé perfeita. Tanto a minha fé como a sua que você está ouvindo aí, essa fé precisa ser alimentada. Tanto que eu preciso ir para a igreja, eu preciso abrir a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus. Eu preciso que essa fé minha, ela seja sempre alimentada, porque não é uma fé perfeita. Nós somos uma raça caída. Então, Abraão precisava e por isso que ele pede aqui, ele pergunta como isso vai acontecer. Ele quer uma garantia, porque a nossa fé pede garantias. É por isso que você vai à igreja. Se sua fé fosse perfeita, você ouvia e de repente pronto, nunca mais deixava de crer e está tudo certo. Mas não é assim que a coisa funciona pra gente aqui, nós seres humanos, né? A nossa fé tem que ser alimentada, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que passa-se um tempo, a gente tem que ouvir de novo Deus falar, porque isso vai alimentando a nossa fé e ela vai se fortalecendo. Porque não são poucas as pessoas que têm uma fé enfraquecida, elas creem, mas elas não conseguem mais acreditar, e aí vão duvidando, e aí estão prestes a se desviar, né? É uma palavra que a gente usa para as pessoas que abandonam a fé. Então aqui Abraão, ele quer uma garantia. E olha o que Deus faz aqui. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Então, como eu falei no início aqui, fazia
tempo que Deus não aparecia. E aqui Deus aparece numa teofania, fala tudo isso. Abraão pede a garantia e Deus fala, tudo bem. Então, você quer uma garantia? Eu vou te dar uma garantia. Me traz 3 animais, a cabra, a novilha e o carneiro, e também uma rolinha e uma pombinha. Abraão com certeza já sabia o que ia acontecer. Nós estamos falando aqui de uma aliança de sangue. Deus faz muitas alianças, né, com o seu povo, mas uma mais forte é chamada aliança de sangue. Que hoje, por exemplo, na nossa época, ela é muito comentada e falada, por exemplo, esqueci o nome correto, né, mas você vai me perdoando aí, tem um nome popular que se chama macumba, né? Mas tem um nome, me fugiu agora, né? Candomblé, não lembro mais, mas vão me perdoando aí. Então o nome popular é a macumba. O que a macumba faz? A macumba pega um animal e sacrifica esse animal. É um sacrifício de sangue. Que a gente tem contato, a gente ouve falar desse tipo de sacrifício, mas sempre pro lado do mal, né? Sempre pro lado do o diabo faz, né? Esses pactos de sangue, né? O pacto de sangue é um pacto mais forte, né? Existe um outro pacto que é feito, né? Que às vezes a gente não associa muito, né? Que é quando um homem se deita com a mulher pela primeira vez, né? No olhar cristão, a pessoa se casa, né? E aí vai haver a primeira vez que eles vão se deitar. A mulher perde a virgindade nessa noite, na noite de núpcias, né? E lá é derramado sangue. Então ali foi feito um pacto de sangue. Por isso que é algo forte, né? Você esquece de algumas coisas, mas nunca esquece da primeira vez, com quem foi, né? Não se esquece dos detalhes, porque houve ali um pacto de sangue. E aqui é o que Deus vai fazer. Deus vai fazer um pacto de sangue, que era algo que acontecia muito, né? Lá com o povo de Israel, né? O Antigo Oriente acontecia muito. E existe é claro que havia muitas configurações desse pacto, né? Não eram de um jeito só, havia alguns jeitos de se fazer esse pacto. Mas aqui na Bíblia tem escrito, né? Em Jeremias capítulo 34, versículo 18. Eu vou ler aqui para você falando desse pacto de sangue. É Jeremias 34, versículo 18, que diz assim: entregarei os homens que voltaram à minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em 2 e andaram sobre as partes dos animais. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais dos palácios reais, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejaram tirar-lhe a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Então aqui está falando de um pacto de sangue que foi feito entre o povo de Israel e o Eterno, aonde eles passaram, né? Cortaram o animal, né? Colocou de um lado e colocou de um outro, né? Uma parte, uma na frente da outra, e estava lá derramando sangue, né? No chão. E essas pessoas passaram entre os animais cortados, né? Era assim que era feito o pacto. Então, passou. Eles passaram, fizeram essa aliança com Deus, porém não estava cumprindo os termos da aliança. Qual era o termo da aliança? Que Deus ia ser fiel, que Deus dá garantias, de fato, né? Que ia abençoar esse povo e que eles serviriam a Deus, mas eles não cumpriram o acordo. O que acontece? Deus está dizendo, olha, já que você não cumpriu o acordo, o que foi feito com esses animais aí vai ser feito com vocês, já que vocês não cumpriram a sua parte. Porque isso consistia o pacto. O pacto, você pegava os animais, você cortava eles, colocava um de frente do outro, aí, como eu falei, havia algumas configurações. Então, tinha pessoas que pegavam o sangue do animal,
passava na mão, depois passava na outra mão do acordado. Eles uniam as duas mãos ensanguentadas e falava, né? Falava, ó, se eu não for fiel com você, o que aconteceu com esse animal vai acontecer comigo. Era um compromisso seríssimo, né? Forte, chamado aliança de sangue. Aqui nós vemos a configuração de que as pessoas passavam apenas, né? Simplesmente passavam, e isso simbolizava que o compromisso estava sendo feito, aonde eu vou ter que ser fiel com você, assim como você vai ser fiel comigo. Se eu não for fiel com você, o que aconteceu com esse animal há de acontecer comigo. Então, a aliança de sangue é algo muito profundo e Deus faz aqui com Abraão. Mas eu quero lembrar você que está me ouvindo e vendo, né, esse vídeo, que Deus também fez uma aliança de sangue com você. Deus pega Jesus Cristo, derrama o sangue dele, ele é o cordeiro, imolado, é o cordeiro ferido. Deus pega o sangue de Cristo e faz essa aliança de sangue com você e comigo. E a aliança consiste nisso, de fidelidade. Se Deus não for fiel naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está falando, então o que aconteceu com Cristo há de acontecer com o Eterno. Você vê como Deus ele se colocou numa situação tão inferior, né? O Deus Todo-Poderoso se coloca nessa situação inferior para poder garantir a você de que o que ele fala, ele cumpre. E você pode ter certeza, não é à toa que a Bíblia existe milhares de textos dizendo que Deus é fiel. Então, o que eu aconselho você é cumprir a parte do acordo. Cumpra você a parte do acordo, porque claro que Deus vai cumprir a dele, Deus é fiel. E aqui você vê que essa aliança de sangue aqui, ela é feita. Ela é feita, essa aliança de sangue. Agora, olha que interessante o texto, né? Então, no versículo 10, Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Então, vamos lá. Então, Deus fala, Abraão pede uma garantia, Deus fala, beleza, eu vou fazer uma garantia. A garantia que eu vou fazer com você vai ser a aliança de sangue. Nisso nós estamos falando aqui que já está à noite, né? Provavelmente isso aqui está à noite. É quando Deus fala essa palavra, amanhece o dia, e aí Deus falou, né? Vamos fazer uma aliança de sangue, ótimo. Então Abraão vai lá, pega os 3 animais que foi acordado e mais a rolinha, né? A rolinha aí, cadê o nome aqui? Ele trouxe a rolinha e o pombinho, né? A rolinha e o pombinho, provavelmente ele não cortou, porque uma ficou de frente à outra, mas os animais deviam estar sangrando. E os outros animais ele cortou ao meio, colocou uma parte em frente à outra. Nós estamos falando aqui, amanheceu o dia, né? E o tempo foi passando, porque até então Deus apareceu numa teofania, como eu expliquei, né? Houve uma aparição, Deus falou tudo isso. Porém, na última vez que Deus fez isso, ele apareceu depois, demorou anos para aparecer de novo. E aqui nós vemos um Abraão que está cumprindo a parte dele no acordo. Foi lá, pegou os animais, cortou, colocou lá, mas agora está precisando da aparição de Deus, de novo, né? E aí está esperando, amanheceu o dia, os animais mortos. Chega um momento que eles começam a se decompor, o cheiro sobe, e aí vem os animais carniceiros atrás do alimento. E aqui ele fala as aves, né, de rapina, né, que se alimenta da carcaça do animal. E é óbvio que os animais estão com fome, né? As aves estão com fome, então elas não vão se entregar fácil. Então elas estão vendo ali um alimento ali, prontinho, elas vão lutar por esse alimento. Então nós estamos falando aqui de um Abraão que começa a enxotar essas aves, ou seja, ele não permite, porque ele precisava que a aliança fosse concretizada. Nós estamos falando aqui de, provavelmente, horas. Abraão esperando Deus aparecer e ele lutando para enxotar essas aves para que elas não atrapalhem o acordo a qual está sendo feito. No versículo 12, ao pôr do sol, Abraão foi tomado por um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então, por que isso está acontecendo aqui? Provavelmente ele estava muito cansado, ele lutou quase que o dia todo aqui, enxotando essas aves, e cansado, ele
provavelmente ele vence, né? As aves de alguma forma vão embora e ele pode descansar um pouco. E aí cai aquele sono profundo. Por que o sono é profundo? Por causa do cansaço que ele estava, da luta que ele estava para manter a aliança. Isso fala que alianças de sangue, de fato, elas vão exigir mais de você. Vai ser mais difícil mesmo, mais complicado mesmo. Talvez você está aqui, entrou aqui no canal, Deus, eu fiz, eu aceitei, eu estou aqui nas fileiras cristãs, eu fiz um compromisso com Deus, mas está difícil, está complicado, é muita luta, é muita dificuldade. A aliança de sangue é assim mesmo. A aliança de sangue, você se esforça mais, você tem mais dificuldades, mais problemas. E Abraão sente aquele sono pesado e ele dorme. E aí acontece uma coisa interessante, que é a intuição. A intuição é aquela coisa, parece aquela palavra, né, que é falada na minha consciência, que vem do meu espírito, que é aquele que tem contato com Deus, né? Então, às vezes nós estamos andando numa rua, estou dando um exemplo aqui, e aí você de repente sente que não é possível para aquele lugar. Você sente, parece que é uma palavra falando para você. Não tem ninguém falando, você não ouve nada, mas parece que aquela certeza, né? Aquela intuição. E muitas vezes a intuição também, ela acontece nos sonhos, né? Quando é que a intuição acontece nos sonhos? É quando tem um exagero, quando você sonha aquela coisa exagerada no sonho, aquela parte de exagero muitas vezes é a intuição falando. E aqui é o que acontece. Abraão, ele tem um sono profundo e o pavor e as densas trevas vêm sobre esse homem. Bem, por que o pavor? Por que isso tudo? Porque ele estava tendo uma forte intuição. E ao ter essa intuição, não se explica como aqui, mas Deus aparece, né? No final do dia. Que coisa maravilhosa, né? No fim do dia, Deus aparece. Deus não demora mais anos para aparecer. Ele aparece no fim do dia para cumprir o acordo. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros na terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Então, ele tem essa forte intuição, e aí Deus responde, fala: essa intuição tua está certa, né? Ela está vindo de fato do eterno, essa intuição que você está tendo. Eu vou te explicar o que significa ela. Significa que daqui um povo será escravizado por 400 anos. É claro que está falando aqui do povo do Egito, que ficou escravo, né? E foi libertado por Moisés. Eles ficaram 400 anos aprisionados. Só que aí Deus dá um detalhe interessante, né? Que não é comum acontecer quando escravos são libertados. É que os escravos saem ricos da terra, né? Porque Deus deixa claro que eles vão sair com muitos bens. De fato é o que isso vai acontecer. Eu pretendo, quando terminar o livro de Gênesis, começar a falar sobre o livro de Êxodo. E aí nós vamos entrar nisso aqui, você vai ver. Eu vou relembrar esse texto aqui que nós estamos estudando hoje. E ele fala: você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Que palavra maravilhosa! É o que todo mundo quer, é ter uma boa velhice, é terminar os seus dias bem, terminar os seus dias da melhor forma. É o sonho de todo mundo, né? E aqui Deus está falando que é exatamente isso que vai acontecer. Deus vai dar uma boa velhice para esse homem. Então, no versículo 16: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. E aqui Deus faz uma revelação interessante, que Deus vai dar essa terra para ele. Essa terra pertence atualmente aos amorreus, e ele vai citar aqui o nome de outras pessoas, outros povos, a qual eles ocuparam a terra, né? E essa terra, ela tem uma extensão, e a extensão está ocupada justamente por todos esses povos. Deus está deixando claro aqui para Abraão que de fato a terra é dele, e está deixando os limites da terra claro para Abraão aqui. E esse povo é um povo cruel, os amorreus é um povo
fazendo a coisa errada, mas Deus é um Deus longânimo, né? Ele espera, né? Então, e como Deus está dizendo aqui, que eles ainda não atingiram a medida completa, ou seja, Deus ainda tem uma certa paciência, uma certa tolerância, mas só que esse povo continua sendo mal e chega um momento que Deus não aguenta mais, né? Chega um momento em que Deus realmente agora vai ser o momento da cobrança. Você vê que são povos que foram lá, estão nessas terras, eles são os donos da terra, porém, são pessoas extremamente cruéis, extremamente difíceis. Existem textos na Bíblia que falam da maldade desses homens, que vai crescendo cada vez mais, né? Eles vão oprimindo, vão castigando, e o que acontece? Chega um momento que Deus vai cobrar. Porque Abraão podia questionar, mas a terra não é deles? Não, mas eles são tão maus, eles andam por um caminho tão tortuoso. Vai chegar um tempo que essa medida, eu não vou ter mais, vai chegar o tempo em que eu não vou mais tolerar. E aí vai ser o momento que eu vou cobrar, vou expulsar eles dessa terra e vou dar a você. E é isso de fato que acontece na nossa vida. A gente vê um Deus misericordioso, longânimo, que dá tempo da pessoa se arrepender, porém a pessoa, ela vai acumulando, ela vai plantando cada vez mais o mal, e chega a hora que tem que colher, né? Na hora de plantar, você planta o que você quer, né? Mas na hora de colher, você vai colher tudo aquilo que você plantou. E é o que Deus está dizendo, vai chegar o momento que eu não vou aguentar mais, e eles vão ter que colher. E isso aqui fica, talvez você fale assim, nossa, mas o ímpio, né? E esses são vários textos na Bíblia, né? No livro de Salmo, Malaquias e tantos textos que você vai ver pessoas que reclamam disso, né? Falam, nossa, o ímpio parece que prospera cada vez mais, mas nós somos filhos de Deus, estamos vivendo aí no sofrimento, né? Mas não é bem assim. A verdade é que tem uma hora que Deus, ele pega o chicote e começa a cobrança. Mas por que então Deus, muitas vezes parece que nós que cremos, nós que andamos pela fé, nós somos, no mesmo momento nós somos castigados, porque nós somos filhos de Deus. E Deus vem e castiga o seu filho, né? Deus corrige o seu filho, Deus não vai bater no filho dos outros. O filho das trevas Deus não vai corrigir, Deus vai corrigir os seus filhos. Por isso que parece que para nós a coisa é rápida, né? Você fez a bobagem, logo você vai colher, né? Mas já o ímpio parece que ele vai fazendo, não são filhos de Deus. Mas chega um momento que não dá mais, e aí é a hora que Deus faz a cobrança. Eu sei que esse é um assunto muito complicado, que na verdade a Bíblia não traz uma resposta sobre isso, ela traz várias. Eu só dei uma das. Uma das é essa, de que de fato Deus, ele nos tem como filho, e por isso que o castigo vem mais rápido pra gente, porque o pai corrige o filho. Já os ímpios não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Então eles recebem, Deus vai tendo paciência, mas uma hora a paciência acaba. Então, talvez você está aí, você sofreu na mão de ímpios, pessoas que são invejosas, pessoas que vão contra você, pessoas que atrapalharam a tua história. Você fala, nossa, Deus não castiga. Não, mas chega um momento que Deus vai castigar. Chega um momento que a paciência de Deus acaba. E aí você vai ver a justiça sendo feita. Até lá, creia e seja alegre e feliz, porque Deus castiga você primeiro, porque você é filho de Deus. Mas aí, ele continua aqui o texto, no versículo 17, depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, e a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, depois gigazeus e dos jebuseus. Uma lista grande aqui, né? Essa lista também vai ser falada em outros textos, mas com menos moradores, né? Então, acontece aqui algo sobrenatural, que é uma manifestação de Deus através do fogo. Isso vai acontecer em outros momentos também das Escrituras, onde é passado o fogo entre os animais, e isso é mostrado como se Deus estivesse passando, né? Ele fala assim, ó, estou passando aqui, ó, estou fazendo aliança. E o mais interessante é que Abraão não passa, né? O termo,
A aliança era feita de um passo e outro passo. Porém, por que Abraão não passou aqui? Pelo simples fato de que era uma aliança que vinha do Eterno, né? Não é uma aliança de senta aqui, Abraão, vamos discutir os termos da aliança, né? Vamos fazer uma aliança de sangue aqui entre eu e você e vamos discutir os termos. Não, aqui é pura misericórdia e graça de Deus. Aqui é só Deus que faz os termos, é Deus que propõe Abraão, é Deus que abençoa Abraão com essa aliança, né? E Abraão simplesmente aceita a aliança, a parte dele é aceitar. Isso também acontecia no Antigo Oriente, né? Muitos reis faziam alianças soberanas. O que é isso? É simplesmente ele propunha aliança, ele faria a parte maior, mas que exigia mais, e o povo só tinha que se comprometer a obedecer, a pagar os impostos, né? Mas já o rei, ele protegeria, ele alimentava, a parte maior ficava com o rei, então ele propunha essa aliança soberana. E aqui é o que Deus está fazendo. Está vindo só da parte de Deus, é Deus que está propondo, a maior parte é de Deus, por isso aqui que Abraão não passa aqui, né? Não é destacado que Abraão passou. É uma aliança a qual simplesmente Abraão aceitou. E qual que é o ponto da aliança aqui principal? É as terras que vão ser dadas a Abraão. E aqui, como eu já disse anteriormente, né, é citado os nomes dos povos aqui, porque os povos ocupou todo o terreno. Então, ao citar os povos, ele está falando a proporção, o tamanho, né, os limites daquilo que Deus está entregando para Abraão, que é algo que, nesse momento aqui também, é algo muito impossível, né? Nós estamos falando aqui de um homem que vai herdar toda essa extensão em que povos herdaram, né? Estamos falando aqui também de algo completamente na casa do impossível, mas nós sabemos que tudo isso vai se cumprir porque Deus, ele é fiel. Se Deus prometeu, ele cumpre. Eu quero dizer que através do sangue de Jesus, Deus fez uma aliança com você e Deus vai cumprir tudo o que ele disse. Cabe você ser fiel na tua parte de servir ao Eterno. Ore comigo, meu Deus. Estamos diante aqui de um texto tão forte, meu Pai. Aliança de sangue, algo tão fenomenal, algo tão espetacular, que é simplesmente a generosidade de um Deus soberano, que propõe algo forte para o seu servo, onde Deus cumpre cada termo, cada palavra do pacto assim acordado com Abraão. Nós vamos ver que Deus vai cumprir absolutamente tudo. Vale a pena crer, vale a pena acreditar, vale a pena se render a Ti, ó Pai. Eu quero te pedir por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que muitas vezes ela está passando por tantas dificuldades, tantos problemas, mas que o Senhor, através dessa mensagem, o Senhor está lembrando que o Senhor tem um compromisso, o Senhor tem uma aliança de sangue, o sangue de Jesus com essa pessoa, e que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor falou, que ela pode descansar. Eu sei que às vezes as coisas são difíceis, mas aqui nós estamos falando de um momento dificílimo na vida de Abraão, onde o tempo está passando. Deus está fazendo promessa, mas o tempo não para, o tempo não tem misericórdia, o tempo está passando, vai ficando cada vez mais impossível, mas ele creu nessa palavra. Ele acreditou, Abraão acreditou de todo o seu coração e Deus cumpriu tudo aquilo que foi falado. Eu quero, meu Deus, que o Senhor venha colocar isso na mente dessa pessoa, que Deus ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele disse que ele vai fazer, Deus vai fazer. Essa pessoa pode se tranquilizar, essa pessoa pode confiar. Meu Deus, talvez está orando aqui, pedindo a Deus pelo emprego, pedindo pela família, pedindo ao Pai que o Senhor venha agir poderosamente. E diante dessa palavra, que essa pessoa, que esse filho de Deus, possa se tranquilizar, confiando como Abraão confiou, entendendo que, assim como Deus volta a trabalhar na fé desse homem, que essa palavra tenha trabalhado na fé dessa pessoa, para que ela venha crer e descansar, que o Senhor vai fazer tudo que o Senhor prometeu. Abençoa fortemente, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Amém.